curta, compartilhe e acompanhe o maior conteúdo geek e nerd da internet. batalhadosnerds.com.br. Se divirta, na companhia de Lélio Pendragon. Olá, nerds! Começa agora mais um podcast aqui no Batalha dos Nerds. E o tema de hoje é ficção científica. Hoje estamos na presença deles. Primeiro, Kiliano Lopes, do canal 365 Indies e administrador do site 365indies.com. E aí, Kiliano, tudo bom? Opa, e aí, cara, beleza? Oi. Muito bom estar aqui, cara. Muito bom. Adoro o podcast de vocês. E ele, autor de livros de fantasias e administrador do site batalhadosnerds.com.br e criador da saga A Irmandade dos Párias, Lélio Pendragon. E aí, Lélio? Olá, Thomas. Prazer estar com você aqui. Prazer estar com Kiliano Lopes, meu amigo, webmaster aqui do Batalha dos Nerds, entendeu? Que é a pessoa que nos apoiou nesse projeto aí. E vamos falar sobre literatura de ficção científica hoje, né? Vamos começar falando de Alien, o Oitavo Passageiro, né? Que eu acho que não é bem uma literatura de ficção científica assim tradicional, que para muitos é de terror, né? Mas é uma história que passa no futuro distante, onde o ser humano já viaja de um sistema solar para o outro, e uma nave, a Nostromo, ela, que foi muito bem representada no filme do Ridley Scott, em 79, ela é um cargueiro, né, uma nave de transporta minérios, né? Ela tá vindo, como é que fala, de uma rota, né, do destino para a Terra, e o computador principal da nave, o Mãe, resolve acordar os passageiros, né, os tripulantes que estavam, eram 7 tripulantes, 5 homens e 2 mulheres que estavam em sono induzido, e aí eles têm que descer num planeta para fazer uma pesquisa sobre o sinal que eles estavam ouvindo, que esse sinal acarreta que eles trazem para dentro da nave um ser alienígena, e esse ser alienígena começa uma matança, né, dentro da nave, e ele é chamado, por isso no cinema, no nome brasileiro para o filme, de Alien, o Oitavo Passageiro. O Alien que nós temos aqui, eu o li em 1985, ainda pela editora Abril. E recentemente ele foi publicado no Brasil pela editora Aleph. E então é interessante falar que ele é uma novelização, ou seja, ele foi escrito depois do filme. Então, ele não tem uma profundidade que, de repente, uma obra tem, assim, para inspirar um filme. Não, teve um filme e depois o Alan Dean Foster, que fez algumas novelizações e trabalhou em roteiro de filmes também, ele acabou fazendo, como é que fala, essa novelização do Alien. E eu fiquei sabendo também que a Aleph vai publicar agora, em 2016, a novelização da continuação do Alien, que é de 79, que é o Aliens, o Resgate, de 1986. É um livro muito legal, é um livro pequeno, um livro fácil de ler, não tem muita profundidade, assim, igual os livros do Asimov e do Arthur Clarke, que são livros que costumam serem bem maiores, né? Mas a Aleph está de parabéns, o livro está muito bem feito, a parte gráfica do livro é muito bonita, muito caprichada, essa editora Aleph está mandando bem, assim, e as letras são grandes, papel meio amarelado, assim, a capa muito bonita, é uma coisa muito bacana. E o livro, né, traz esse terror todo dos tripulantes da nave combatendo esse oitavo passageiro. E, então, essa é a primeira dica nossa do nosso site. Não é bem uma ficção científica, é uma ficção mas com suspense e terror, que é Alien, o Oitavo Passageiro, né, no cinema, ou apenas Alien, que foi publicado pela primeira vez pela editora Abril, na década de 80, né, 1984, e agora foi republicado há pouco tempo atrás pela editora Aleph. Esse é daquele livro que ninguém pode falar que não é parecido com o filme, né, cara? Porque o filme foi... Dr. Mann, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Olha, eu gosto da ideia de novelização exatamente porque é disso que você falou, né? Que ele acrescenta coisas a mais à narrativa, acrescenta detalhes ali na história que muitas vezes passam batido, ou até ele colocou mesmo para dar uma temperada melhor no enredo, né? Que o livro tem essa exigência maior, né? E Alien é um dos meus filmes pra caramba do primeiro Alien. Igual o Lélio falou.
Ele tem essa pegada forte no terror, mas ele é uma ficção científica, né? Ele tem questão de, é uma viagem espacial, mas é uma viagem espacial totalmente fundamentada. Por exemplo, o Star Trek, ele tem aquela desculpa da velocidade de dobra, né? Quando as pessoas vão viajar de um planeta para outro uma distância muito grande. Todos os filmes espaciais têm a sua desculpinha de como ele consegue trafegar no espaço. No caso do Alien, ele é uma ficção científica tão sujona, assim, sabe? Tão... que até a forma de viajar no espaço parece algo meio zoado, improvisado, sabe? Que basicamente a pessoa entra em criogenia, fica em animação suspensa, né? E viaja, o tempo passa normal. Então o cara vai fazer uma viagem, demora 40 anos, sabe? 50 anos para ir de um planeta para o outro. Realmente, o estilo da vida do pessoal da Nostromos, eles são basicamente caminhoneiros, né? Então ele é uma galera que tem que ter um desprendimento social muito grande para simplesmente se jogar no espaço aí, ficar 80 anos em congelamento. E isso aí é muito ficção científica, né? Você pegar conceitos de ciência para poder explicar algumas coisas e usar esses conceitos para explicar como é que funciona o universo ali que conta a história. E é interessante também colocar o seguinte, que uma coisa interessante, você falou a questão que os tripulantes não são cientistas, né? Eles são mais vistos como caminhoneiros, né? Esses empregados da corporação. E a corporação é aquela famigerada corporação Weyland, lá do filme do... Como é que chama esse filme mesmo do que teve o Prometheus? O Prometheus. Inclusive o fundador dessa corporação, que é a dona da Nostromo, ele tá lá no filme Prometheus, ele aparece, inclusive ele é um dos atores principais, né? Assim, um dos personagens principais do filme Prometheus. Então, assim, ela se chama Weyland Yutani, né? Ela vai até o quarto filme de Alien, que é o Alien... o quarto foi o Alien... Teve o Alien 1... Ressurreição, eu acho? É o Ressurreição. Ela é uma mega corporação, ela tá lá também. Então você imagina que E o Alien Ressurreição, ele tá centenas de anos à frente do primeiro Alien. E ela tá lá firme e forte, a mesma mega corporação. Então, eu tenho uma dúvida pra falar com vocês. Muita gente pergunta se Star Wars ou Star Trek, esses filmes com um sentido mais de fantasia, eles se encaixam também no gênero de ficção científica, até porque o livro também dessas séries. O que eles são de verdade? Você citou ali o Star Wars e o Star Trek, né? Uhum. Primeiro, é bom deixar bem estabelecido que ser ficção científica não é nenhum mérito ou não é, sabe? Só porque não é ficção científica não significa que seja ruim ou menos inteligente ou alguma coisa assim. Uhum. Particularmente, eu não considero Star Wars uma ficção científica. Star Wars, ele é uma fantasia, sabe? Ele fala fala até sobre fé, vamos dizer assim, né? Que é a força. Só porque tem nave espacial não significa que seja uma ficção científica. Do mesmo jeito que De Volta para o Futuro tem vários elementos de ficção científica, né? Que é viagem no tempo, universos paralelos e tudo, e ele é uma comédia, sabe? Ele não precisa necessariamente ser uma ficção científica, ele tem elementos de ficção científica. Então eu acho que Star Wars não é uma ficção científica, tá? Primeiro porque ele simplesmente não é embasado em ciência, né? As pessoas viajam por espaço, e o sabre de luz, inclusive, ele não tem uma constância ali na questão da ciência, né? Mas isso não importa, sabe? Isso não faz Star Wars pior ou qualquer coisa assim. Já o Star Trek, ele é sobre exploração espacial. Você tem uma nave que ela faz sentido, né? A Enterprise, ela tem... A Enterprise mais antiga, a Enterprise do Capitão Kirk, ela tem praticamente 1.200 funcionários ali, sabe? Entre engenheiros, pesquisadores, cientistas, sabe? Ela tem um embasamento científico muito maior. Mas eu acho que a classificação, pelo menos desses dois, seria mais ou menos assim, né? Tem ciência, mas isso não faz dele uma série melhor, né? Que sempre tem essa rixa da galera de Star Wars querer que Star Wars seja ficção científica, mas não é, gente. Isso não faz também que seja ruim, por favor. Star Wars é ótimo. Eu acho que é tipo uma Space Opera, que a gente pode falar, né? É uma Space Opera. Eu acho que tá mais pra... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou ser sincero com você, eu acho que até aventura, que a aventura não tem tão genérico, cabe tanta coisa em aventura, então eu tenho mania de falar que é aventura. É aventura com tecnologia e tudo, mas eu acho que Star Trek é ficção científica. Star Wars,
não sei não. Acho que estaria mais pra aventura, pra ser space opera, pra... Conto espacial, né? Mas a Star Trek eu já acho que é ficção científica, que Star Trek tá lá no século 23, se eu não tô enganado, tem um Enterprise, tem um contínuo da evolução das naves. E tem um porquê de chegar nos planetas e tal. Exatamente. Então, assim, não tem. Porque acaba que tem magia no Star Wars, né? E Star Trek não tem. Star Trek é tecnologia. Pode até que eventualmente ter alguma coisa assim envolvendo os alienígenas lá, mas é basicamente tecnologia, né? A magia, vamos dizer assim, que tem em Star Trek, eles sempre justificam de alguma forma, né? Querendo ou não, tem até um episódio que o... sabe aquele episódio clássico do Largato, do Kirk lutando com o Largato? Então, eu, por incrível que pareça, adoro aquele episódio. E a galera resume ele demais com aquela cena de luta ridícula. Se vocês não tiverem visto essa cena, vocês estão ouvindo esse podcast, vocês vão no YouTube e coloca Kirk Largato no YouTube, que com certeza vai aparecer. É uma cena de luta horrorosa. Só que a galera resume esse episódio a isso. Esse episódio, basicamente, é que eles entram no território de um alienígena, que ele é uma espécie de uma entidade. Tá tão além da nossa compreensão que ele é basicamente como se fosse uma entidade. É como se um ser humano tentasse conversar com uma formiga, sabe? É algo que a gente não ia compreender, sabe? Então, mesmo quando ele vai falar de algo muito fantasioso, como uma entidade, por exemplo, ele ainda coloca um contexto científico nisso, sabe? A formiga, ela não entende o que é uma televisão, sabe? O segundo animal mais inteligente do mundo, que talvez seja o golfinho, não sei, ou o chimpanzé, provavelmente um bonobo, ele não faz ideia de como funciona uma televisão. Então, sabe, a gente tem ali uma disparidade muito grande. Então, mesmo quando ele vai falar de fantasia, ele embasa em ciência. E assim, pra mim, eu tenho essas óperas espaciais, ou esses contos espaciais, Star Wars, Star Trek, como a pseudoficção científica, né? Como é que eu falo? Pode ser algo mais popular pra galera poder começar a conhecer um pouquinho do que é a ficção científica, porque, assim, fica meio chato você apresentar um Star Trek e depois você falar, mas ficção científica de verdade é Interestelar, tá ligado? Aquele filme chato, aquele filme que você leva... então, eles popularizaram esse termo de ficção científica pra isso, não seria assim? Você falou uma coisa assim, eu até fiquei sabendo que foi lançada a novelização do Interestelar. Não me fale isso é verdade, cara. Eu tô até curioso pra saber como é que vai ser. Caraca, mano. Porque é desafiador isso aí, porque desafiador? Você passar o Jornada nas Estrelas, ou Alien, ou Star Wars, talvez agora, Interestelar, sei não. Eu vou te dizer, eu tô curioso pra saber que tipo de... Porque o Interestelar tem muita subjetividade, interpretação, então, vamos aguardar. A pessoa consegue. Mas, se você pensar que 2001, que é um negócio difícil, muito difícil, também teve um livro, né? E teve um livro que deu origem, na verdade, ao filme, né? Então, o livro até abre umas deixas aí. Mas só lembrando que, só voltando rapidinho no assunto de Star Trek, sempre quando a gente fala Star Trek, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Capitão Picard, a série Star Trek A Nova Geração. Eu esqueço que tem os filmes novos. E realmente os filmes novos do Capitão Picard, eles são muito aventurescos, sabe? Aqueles ali eu realmente não sei se são ficção científica, sabe? Ele é bem mais uma aventura mesmo e tal. Porque Star Trek tem um monte de coisa, né? Você tem as séries que são bem mais cabeça e tem os filmes que são coisas assim pro público novo. Dr. Mann, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Filme de ficção científica que, baseado em livro que eu li, foi The Martian. Eu acho... E eu gosto muito do filme também, porque ele não traz, obviamente, tudo do livro. Não sei se vocês leram o livro, mas provavelmente vocês viram o filme Perdido em Marte, que é muito bom. E ele traz toda essa história. Tem a ficção científica, tem o sentido de aventura, mas o filme é muito humano. É algo real, é algo que dá pra fazer, entendeu? Enquanto Star Wars, Star Trek, Interestelar tá meio afastado. Não dá muito pra você chegar onde os caras estão querendo chegar, mas em Marte, SpaceX tá aí pra isso, não é? É algo assim também. Já que você falou aí, eu acho interessante a gente comentar. Eu ia até citar esse livro também. Eu tive na San Diego Comic Con em 2015, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra
do Andy Weir, que é o autor do Perdido em Marte. Uhum. E ele me pareceu uma pessoa assim, muito dedicada, é uma pessoa nova, ele deve ter 40 anos, no máximo, 40 alguma coisa. E eu me lembro direitinho que o livro dele tem aqui 335 páginas. É um livro pequeno, Perdido em Marte é um livro pequeno para ler. É um livro interessante. Eu lembro que uma pessoa perguntou na hora da sessão que a plateia podia se manifestar, o que ele recomendava para a pessoa, se quiser escrever um livro de ficção, o que ele recomendava, o que ele fez de tão assim, diferente para ele ter... Porque eu lembro que ele falou que quando ele escreveu o livro e tal, foi aquela dificuldade toda no início, e depois que a 20th Century Fox comprou os direitos autorais para fazer o livro, ele falou que entrou um caminhão de dinheiro na vida dele. Então, assim, e aí perguntou isso aí, eu lembro direitinho que ele olhou e respondeu assim, pesquisa tudo no Google. Eu achei aquilo ali muito engraçado, a parte dele falar, e sinceridade, né? Ele poderia ter se gabado ali, não, eu fiz tantas pesquisas durante tantos anos e... Não, ele foi lá e realmente ele falou que é lógico que o problema, gente, da internet, eu vejo que assim, os estudantes brasileiros, muitos têm essa dificuldade, a pessoa não consegue entender, olhar para a internet e ver que tem coisas de excelente qualidade e coisas péssimas. Então, um aluno mesmo pode, de repente, pesquisar um local lá que seja um local de grande credibilidade e na outra aula ele já aparece com o trabalho do site zemoleza.com.br, que depois é o site de apostilas, né? Aí, pro nome do site, você vê que é um site de apostilas. Ele não é um site ruim, porque na verdade, ele se propõe a ser um site de apostilas. Ele não propõe a ser um site científico, né? Com normas da BNT e tudo. Então, eu acho que ele poderia ter falado alguma coisa assim e tal. Não, ele falou, não, ele pesquisou no Google e no Google achou muita coisa que fundamentou esse livro dele, né? Então, o Andy Weir escreveu esse Perdido no Espaço, Perdido em Marte, na verdade, estou falando Perdido no Espaço, e é interessante porque eu lancei lá no SoundCloud do Batalha dos Nerds uma dúvida uma vez, eu fiz um podcast sobre essa discussão que tem sobre as capas de livro, e eu não sei se vocês concordam comigo, eu mesmo detesto capa de livro que tem a capa do filme no livro. E o Perdido em Marte tem uma capa muito bonita, vermelha, de um astronauta caindo, assim, que é a primeira cena do filme, né? Uma cena muito importante, ele caindo no meio da areia, numa tempestade de areia, e botaram a figura do ator principal do Perdido em Marte na capa da edição brasileira. Eu acho que essa edição aqui já depois que o filme foi lançado, né? Para pegar carona no filme. Então, assim, eu pessoalmente não gosto de livros, e livros de ficção científica também, acontece isso de vez em quando, eles colocarem a capa do filme no livro. Eu acho que isso não tem nada a ver. Igual o livro do Conan, republicaram o romance do Conan Rei e colocaram umas fotos do Momoa, sabe, no meio, que não tem nada, nem é aquela época de Conan que eles estão retratando, sabe? Então, vão, né, para pegar carona e eu acho que acaba matando uma boa direção de arte que a edição podia ter. Esse Eu Sou a Lenda mesmo, que é a próxima dica que eu tô dando aqui, eu já vi livro Eu Sou a Lenda, até que a edição que eu tenho aqui da Aleph, a capa é uma capa muito bacana. Eu li que foi produzido aqui no Brasil e tudo, mas eu já vi livro Eu Sou a Lenda que eu acho que em outro país que a capa é o filme do Will Smith, então isso não tem nada a ver. Mas vende, né? Se vende... tá dando dinheiro. Se tá dando dinheiro... É o dinheiro ali que vai votar o que vai acontecer e não vai, né? A gente acabou de falar do Alien, o Oitavo Passageiro. A capa da Aleph é do filme. A capa da editora Abril da década de 80 é horrível, mas dá pra levar. Agora a capa do Alien da Aleph é do livro, do filme. Do filme. Isso aí é o Alien lá, da televisão, do cinema. Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Por que o Matt Damon sofre tanto em filme de ficção científica? Nossa, tem que salvar ele em todos os filmes que ele faz, coitado. Qualquer filme que você tem, você vai, é o Matt Damon, cara. O cara deve chegar, gente, nem vale a pena mais. Vai ter que salvar ele de novo, tá ligado? A novela é o Resgate do Soldado Ryan. Lá, o Resgate do Soldado Ryan. Pra salvá-lo, ele não quer ser salvo. Pois é, cara. Próximo filme do Superman, quem vai ser? Matt Damon, olha aí. Então vamos falar um pouco sobre Eu Sou a Lenda. Aproveitando isso aí que a gente falou da capa. Eu Sou a Lenda é uma história muito interessante, né? A gente pode falar que é ficção científica, assim. Ele estaria mais para ser um filme de terror, né? O vampiro e tal. Porque
que acontece? No futuro próximo, né, a humanidade foi dizimada por uma, acho que foi guerra química e aí teve um vírus, né, que contaminou a humanidade e as pessoas se tornaram zumbis. E o personagem desse Eu Sou a Lenda, ele se torna a última pessoa viva, o Dr. Robert Neville. E ele acaba lutando ali naquele isolamento da cidade lá, onde ele tem umas verdadeiras paranoias, né? Pensando, não sei se vocês já leram, mas é um livro bem interessante, é um livro de terror psicológico. Apesar de se passar no futuro, né? É curioso que o filme Eu Sou a Lenda, apesar de todo mundo lembrar do Will Smith, esse filme do Will Smith, ele é, na verdade, o terceiro filme que foi criado em cima dessa história do Richard Madison, que escreveu esse livro lá na década de 50. O Richard Madison, eu até estava olhando no Wikipedia um dia desse, ele morreu tem poucos anos, e ele foi ele produziu muita coisa de ficção aí, trabalhando como roteirista nos bastidores aí do cinema, da televisão. E ele escreveu esse Eu Sou a Lenda, que é um romance que inspirou muita gente aí da literatura, Stephen King, George Romero, e esse é um livro de 1954. E é interessante que ele tem esse Eu Sou a Lenda, que é o livro, né, que a gente está comentando aqui agora. Teve um filme do Vincent Price, que é fácil de achar no YouTube, eu acho que chama Mortos que Matam, se eu não estou enganado, que é preto e branco, que é a mesma história. É até curioso que esse Eu Sou a Lenda do filme do Vincent Price, esse Mortos que Matam, né, que é a primeira versão, ele até é bem parecido com... Apesar de ser fraco, os efeitos especiais são fraquíssimos, gente. Tem um determinado momento do filme lá que eu estava assistindo, que eu olhei para o muro assim, que eles estavam filmando, e passou uma pessoa atrás do muro. Mas peraí, morreu todo mundo? Então você vê que... Outra coisa também, tem algumas cenas, assim, algumas tomadas, que ele faz, assim... Esses filmes, assim, que tem esse negócio de fim de mundo, muitas vezes eles fazem as gravações 5 horas da manhã, na hora que não tem quase ninguém na rua, né? Uhum. Então, assim, para dar a impressão que o mundo acabou mesmo e tal, e aí eles isolam as ruas. Teve um grande trabalho no terceiro filme, que é esse Eu Sou a Lenda, do Will Smith. E aí depois, hoje, com o computador, eles vão lá e acabam apagando, né? Mas Eu Sou a Lenda do Mortos que Matam, do Vincent Price, dá para você ver em alguns momentos carro passando lá no fundo. Então, assim, você tá tendo a filmagem lá, o mundo tá acabando, mas lá no fundo passa uma avenida com carro passando, assim, sabe? Então, você vê que acontece isso, mas foi pouco recurso, mas o filme é até interessante. Depois, teve, se eu não estou enganado, em 1971, o filme The Omega Man, um filme com o Charlton Heston, que é a mesma história, um pouquinho diferente, né, tal, mas tem também, é uma versão do Eu Sou a Lenda, com o Charlton Heston. Charlton Heston ficou famoso pelo Planeta dos Macacos, Ben-Hur, né? E ficou muito legal também. E por último, a mais conhecida, porque é a mais recente, Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que é a que tem menos coisas dos filmes, do livro, quer dizer, Eu Sou a Lenda. Então, quem quiser ter um contato com essa ficção, não seria muito uma ficção científica, né? Um terror psicológico no futuro, ainda mais agora que o apocalipse zumbi tá tudo na moda, né? Tudo termina... tem Orgulho e Preconceito de zumbis, né? Tem... Nossa, eu vi esse filme ano passado, aquele dos escoteiros, né? Contra os zumbis. Que filme bizarro, né? Assim, não sei como é que... Nossa, aquele filme... Poxa, é um negócio assim, tipo... Planeta Terror, né, cara? Planeta Vermelho também, é uma coisa Planeta muito... Terror, um filme aí do Robert Rodrigues, se não estou enganado, que é bizarro, mas que é isso aquilo ali. E eles até brincam com isso, né? Então, mas essa questão do zumbi, do Walking Dead, tá tudo na moda, né? E então, assim, você tem como é que... inclusive, falando nisso, né? Tá anunciado aí que vai ter continuação do Guerra Mundial Z, acho que para 2018, o filme de zumbi lá do Brad Pitt, da produtora dele. E então, gente, Eu Sou a Lenda é minha dica aqui, agora nesse bom... Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Eu tenho um filme pra falar que, assim, é até indicado. É brasileiro, não sei se é uma ficção científica, mas é algo bem aventureiro. É do Cláudio Torres, cara, O Homem do Futuro, com o Wagner Moura. Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme muito louco.
ele abre espaços temporais e linha temporal uma atrás da outra. Ele não tá nem aí com nenhum impedimento da ciência mesmo. E, cara, o filme eu achei excelente. É um filme de 2011, tem efeitos especiais, Globo Filmes, é algo muito bom. Vocês já ouviram falar desse filme? Eu vi pouca coisa sobre ele, achei o trailer bem gigante, assim. Mas ele é muito ruim, cara, pelo amor de Deus. É muito ruim, mano, muito ruim. Esse é um filme que a ideia dele é copiada de um monte de filme, como eu falo. É um trem meio de volta pro futuro também, não é? Tem bastante coisa de volta pro pai. O filme é tão assim, gente, é filme brasileiro BR-Rue mesmo. O filme é tão escroto, não sei se essa é a palavra que eu devo usar. A casa do cara é o Museu da Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, tá ligado? É uma coisa muito nada a ver, mano. É muito bom. Eu não sei se... Eu não vou te falar que é escroto, porque assim, eu não sei se chega a isso. Uhum. Mas escroto pra mim... já que nós estamos falando de ficção científica, não é livro, né? Mas tem um filme que eu assisti quando eu era criança, A Incrível História do Homem que Derreteu, cara. Um astronauta e ele cai ele tem um acidente no espaço, cara. Uhum. E aí eu me lembro direitinho, cara, que eles falaram que estavam em Júpiter, se eu não estava enganado, estavam por ali, e aí teve uma explosão, tipo aquelas explosões solares que tem, e aí era claro que a imagem era do Sol, cara. Então como que estava em Júpiter e a explosão solar do Sol que eles pegaram para... E aí esse homem cai na Terra de novo, e ele vira um monstro, porque ele acaba se transformando em um monstro naquele acidente, e ele vai derretendo, cara, vai caindo pedaço da pele dele. O cara foi lançado de Júpiter até a Terra na explosão. Exatamente. Caralho, que zoado, velho. Década de 70, né, Miguel? E aí o que acontece? Ele chega matando todo mundo, e comendo as pessoas, matando, arrancando pedaço. A coisa é bem assim, horrível, né? Aí eu te falo, esse filme é escroto. O homem do futuro não é escroto pra mim, não. Eu não gosto, mas assim, eu acho ruim. Mas eu vou te falar, esse outro é escroto. Esse que eu te falei, A Incrível História do Homem que Derreteu. Um filme que eu acho muito bacana e que, assim, é meio antigo, mas não é algo que você pode falar, caramba, isso pode até acontecer, mas não vai acontecer. E que eu acho que é uma puta de uma ficção científica, é Planeta Vermelho ou Red Planet. O filme de 2000 é muito bom, cara. É ficção científica, meio ação, aí o pessoal chega em Marte, a guerra tá tendo uma guerra na Terra, uma guerra biológica, tá tendo tá virando um apocalipse a Terra, então os caras, vamos mandar 3 negros pra Marte, se sobreviverem lá, a gente corre atrás dos caras. Ninguém sobrevive, obviamente, é porque existe uma bactéria marciana que quando essa pessoa, é como se fosse aquele filme, a Viagem à Lua de Júpiter, é a Europa, que, cara, é outro filme muito bom. Mas Planeta Vermelho é um filme muito bom, que eu indico, que é uma luta contra a bactéria marciana, e alguns desses astronautas ingerem essa bactéria. É bem bacana, e aí eles lutam contra isso. E isso dá tudo certo, você vai ter que ver o filme pra ver, mas é muito bom mesmo. Olha, eu vou falar com você rapidamente, sim. Na verdade, Planeta Vermelho... você sabe que a gente tem uma coisa no cinema que é bem interessante, né? Às vezes eles demoram décadas para ter uma ideia. Mas quando eles têm uma ideia, parece que todo mundo quer escrever ao mesmo tempo, quer lançar filme. Planeta Vermelho saiu bem próximo, se eu não estou enganado, do Missão Marte, lá do Brian De Palma. Outro filme muito bom, cara. É muito bom também. Se eu não estou enganado, Planeta Vermelho é de 2001 ou 2000. E o Missão Marte deve ser de 99 ou 98. É questão de 2 anos no máximo que teve ali de intervalo de um para o outro. Que foi uma coisa mais ou menos que aconteceu com o Impacto Profundo e o Armagedon, que era uma história mais ou menos parecida, 2 filmes de ficção científica também. Eu não sei se tem novelização, tomara que não tenha, porque não deve ser muito bom. O que acontece? Eles foram lançados em 97, ali, 98, e eles assim, então, o que? É um cometa destruindo a Terra. É um asteroide assim. Então, mas eu quero falar com você o seguinte. Eu gosto de Planeta Vermelho, eu assisti no cinema. Val Kilmer, que é o ator principal do filme. Tem aquela Carrie Ann Moss, que estava bombando na época com Matrix. Ela estava bombando. Uhum. Foi em 2001, ó. Foi na época foi no intervalo do primeiro e do terceiro filme de Matrix, se eu não estou enganado. Então o que acontece? Do primeiro para o segundo ano. E aí ela estava bombando, ela estava linda, ela que é a capitã da nave.
tem, como é que fala, tem aquele ator, tem o Tennessee, não tô lembrado agora o sobrenome dele, que foi o General Zod do primeiro Superman. Ele tá ele é tipo um cara meio filósofo. Então, assim, os efeitos especiais do Planeta Vermelho são ótimos, a temática é legal, apesar de que tem uma coisa que eu fiquei puto na hora que eu vi. Não sei se vocês notaram a diferença, ou a semelhança. A última cena do Planeta Vermelho parece muito com a última cena do Perdido em Marte. Então, assim, eu não vou falar qual que é para não dar spoiler. Mas, assim, a forma como o cara foge é muito parecida uma com a outra. Então, assim, teve isso. E também não teria outra forma, eu acho, sem foguete para fugir. Mas, assim, então, isso foi legal, foi bacana. Tem essa bactéria aí que vai acabar dando tipo a fotossíntese lá e tal, e futuramente. Mas teve o lado também que o robô ficou psicótico, né? Eu esqueci o nome do robô lá do Planeta Vermelho, que ele começou a matar as pessoas também, o robô que tinha sido levado para ajudar. E tem o Missão Marte, que eu acho que tem essa temática do Planeta Vermelho, e tem o lance do encontro com outra civilização, que eu acho que ficou muito bonito, ficou bacana para danar. Mas assim, são dois filmes que foram escritos mais ou menos na mesma época, foram produzidos na mesma época, né? E que são muito bons para mim. Não sei se os dois tiveram novelização. Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. E eu vou indicar aqui um dos livros mais legais que eu descobri recentemente. Talvez, eu vou esperar amadurecer um pouco mais, mas talvez tenha sido um dos melhores livros que eu já li na vida, que é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que é uma tremenda de uma história que te deixa colado na cadeira, igual você fala no último podcast, né? É Page Turner, né? Que é o livro que você não aguenta parar de ler. Cara, é fantástico, assim. Ele é um livro bem antigo, tá? Ele foi escrito em 1953 e eu fico muito assustado quando um livro de 53 consegue mostrar uma realidade tão próxima, uma ficção científica tão incrível, tão inteligente, tão criativa até hoje, cara. E o livro ele é tão bem escrito que parece que é um livro escrito hoje, sabe? Ele tem uma escrita muito agradável, muito fácil de sentar e ler, nada complicado. E a história é muito simples, né? Basicamente estava na Guerra Fria que pós Segunda Guerra tem aquela tensão enorme entre os Estados Unidos e Rússia. Eles acabam tentando mostrar essa tensão para o mundo com a competição espacial, né? Por causa da Guerra Fria eles começaram a competir muito em exploração espacial, ver quem ia ser o vitorioso, né, nessa competição. Se não me engano, inclusive quem faz o Carillion, que é o Senhor Supremo protagonista, né, o Senhor Supremo principal da história, é o Tywin Lannister. É muito legal. Ah, é? Quem teria mais tecnologia, quem teria mais recursos para poder colocar um ser humano na Lua. Só que o que acontece? Nesse universo, no meio dessa competição da Guerra Fria, ao mesmo tempo surge uma nave gigantesca, tanto em cima da Rússia quanto em cima dos Estados Unidos, uma nave circular. No próprio prefácio do livro eles falam que se algum dia eles adaptarem O Fim da Infância para o cinema, eles vão falar que isso foi copiado de Independence Day. Só que na verdade Independence Day copiou essa ideia do livro O Fim da Infância, que é aquela nave circular surrealmente grande, pairando assim sobre uma grande metrópole. Só que a ideia principal do Fim da Infância nós sofremos um ataque alienígena, porém esses alienígenas só ficam dentro da nave, eles se comunicam com a gente pacificamente através de um representante, né? No caso do livro, eu acho que é um representante da ONU. Ele praticamente toda semana eles mandam uma nave, puxam ele para dentro da nave, para a nave mãe, e simplesmente conversam. E esses alienígenas, eles resolvem todos os problemas da humanidade simplesmente conversando, com conselhos. A gente vai lá, pergunta sobre o que a gente deve fazer, qual rumo a gente tem que tomar, e só com esses conselhos eles conseguem acabar com a fome, acabar com escassez, acabar com disputa política, econômica, a expectativa de vida dobra, sabe? Simplesmente conversando e nos passando conhecimento. Só que, você sabe quando você vai lendo o livro e parece que tá tudo dando certo, mas fica uma pulga atrás da orelha? Caraca. Sabe? Você vê, putz, esses caras estão ajudando a gente, eles não querem nada em troca. A única condição que eles dão, pelo menos no início do livro, a única condição que eles dão nós não vamos nos revelar. Vocês nunca vão saber quem nós somos,
E é até interessante você ter um livro de ficção científica com um conceito desse, que as estrelas não são para os homens, sabe? Vocês podem viajar entre os seus planetas do sistema solar, mas além disso, vocês não vão poder ir, vocês estão proibidos, as estrelas não são para os homens, essas duas condições. Vocês não vão poder fazer grandes viagens espaciais e vocês nunca vão poder saber quem nós somos. E eles aparentemente estão nos ajudando sem nunca pedir nada em troca, sabe? E o livro, ele meio que realmente deixa isso bem claro, que eles não estão querendo atrapalhar, eles não têm um grande plano por trás, mas você ainda assim fica com a pulga atrás da orelha, e o final desse livro é assustador, cara. É muito bom. O final de 2010, que é baseado no livro do Arthur Clarke também, o filme do Peter Jantz, se eu não estou enganado, ele fala, o Monolito deixa uma orientação parecida também, ó, não pousem aqui em Europa. Vocês podem visitar todos os planetas, mas ó, não pousem aqui, não. Ou seja, não é para vocês. E, tipo assim, ela é muito legal quando... E eles chamam as alienígenas dos Senhores Supremos, né, os Overlords. Cara, toda a história do livro passa mais ou menos em uns 300 anos na história da humanidade. Então o livro começa com um personagem, a história acontece, desenrola, e esse personagem envelhece, morre e passa para outro personagem, e você se sente ali uma testemunha na história da humanidade, né? E é muito bom ver onde isso vai dar, saber de fato quem são os Senhores Supremos, porque de fato eles estavam escondendo, eles realmente entregam essas respostas. As respostas são surpreendentes. Se você está pensando em ler, eu sugiro não procurar no Google, porque no final do ano passado saiu uma série de TV. Eu vi um pouco dessa série de TV, eu não vi ela toda, eu fui só pulando para as melhores partes que eu queria ver, que eu li no livro. Parece ser uma boa adaptação, mas não chega nem perto da experiência que o livro te propõe, tá? Então eu aconselho você ir no site da Aleph, comprar o livro, ou num leitor digital. Leitor digital você acha uns preços muito bons também, e ler sem saber de muita coisa, porque você vai acabar encontrando uma foto de um Senhor Supremo, vai estragar um pouco a surpresa, que é uma das mais legais do livro, por sinal. E é difícil falar sobre um livro que gira em torno de um mistério, né? E ela é uma ficção científica que escapa tanto do que a gente tá falando, né? A gente falou de exploração espacial, o cara que vai no espaço e tal. E ele é um livro que se passa praticamente todo na Terra. Só que ainda assim abordando esse relacionamento com os Senhores Supremos, o que eles querem da gente, onde o ser humano vai, até onde a gente vai chegar. É muito legal. Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Não vem muito ao caso, porque hoje a gente está focando em literatura, mas eu fui ver no cinema, eu fiz questão de ir na estreia, porque eu achei o trailer muito bom. Ascensão de Júpiter ou O Destino de Júpiter. É um filme de ficção científica... Ou é Matrix, ou é algo muito louco, você não, isso aí, cara, é comédia quase. Então, é ficção científica, Destino de Júpiter, porque também mexe com a humanidade. Mexe muito com a humanidade, tá ligado? É como se fosse uma grande família do universo, ela controla praticamente todos os planetas já conhecidos, e um planeta que eles podem fazer uma possível colheita, que é os seres humanos, e eles fazem isso para continuar sendo a família do universo, adquirindo o recurso que é tempo, eles colhem o sangue humano e tal. É isso, é um filme que se remete à humanidade, mas que é fantasioso também. Pode ser, é muito parecido com Star Trek em alguns momentos, em outros momentos nem tanto, mas assim, tem o romance, tem pouco ciência, não tem ciência, você vê muito pouco ciência no filme. É algo mais mais aventureiro mesmo, mas que envolve o universo, envolve outros tipos de vida. Você entra em Júpiter, tá ligado? Tem toda uma civilização dentro daquela camada de gás de Júpiter, então é algo muito louco, você tem que... Aquele olho que tem na face de Júpiter, quando a gente olha pra Júpiter, é a entrada do planeta. Então é algo que você tem que imaginar. Não sei se é uma ficção científica, mas é algo muito louco o filme. Houve críticas bem pesadas, controversas, né?
Mas falando até das Wachowski aí, eu acho até legal a gente só passar por alto que Matrix, ele tem conceito de ficção científica muito legal, cara. Que é a questão de, tipo assim, falando aqui entre nós, existe, matematicamente falando, uma chance alta do que a gente está vivendo agora ser uma simulação, né? Porque estatisticamente, se for possível que tenham simulações de realidades, vão haver simulações de realidades para praticamente tudo, sabe? Um banco vai lançar um sistema de segurança, então eles vão fazer uma simulação de realidade para saber se vai dar certo. Então a gente vai ter uma realidade real e infinitas possibilidades de realidades só para testarem coisas. Então seria 1 em 1 milhão da gente estar em uma realidade para valer e não em uma simulação. E Matrix, ele brinca com esse conceito, ele é um conceito científico forte pra caramba, mesmo sendo um filme de ação, né? Então eu acho que esse podcast tem muitas citações de filmes que não são necessariamente ficção científica, mas que tem uns conceitos de ficção científica absurdos, assim. Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. E voltando então a nossa dica agora é do livro Duna, do Frank Herbert, que foi escrito lá em 1965. E, para mim, é de longe o livro de ficção científica que eu mais gostei de ler até hoje na minha vida. E, assim, ele é uma história complexa, uma história que se desenvolve em vários livros. Ele começou com o livro Duna, que é o livro principal. Quando eu tinha 15 anos que eu o li, ele foi lançado pela editora Nova Fronteira na década de 80 com 672 páginas. Isso aqui pra mim, quando eu tinha 15 anos, era ler um livro muito grande mesmo. E hoje você pega Game of Thrones, deve ter livro com mais de 600 páginas, eu acho, Game of Thrones, eu não estou enganado, como é que fala. O próximo. O terceiro, livro. Com certeza. O terceiro, com certeza, exatamente. O terceiro, com certeza, ele é muito grande, né? Mas assim, não é tão difícil ter livros hoje desse tamanho, então. Mas na época, para quem tinha 15 anos, foi uma luta. Mas o livro é empolgante. Eu lembro que eu demorei uns 20 dias para ler tudo, e ele é muito empolgante. Ele é a história de é um Game of Thrones galáctico, onde tem 3 famílias, né? A família Corrino, a família Atreides e a família Harkonnen. E eles ficam lutando entre si no meio de um tabuleiro onde há mais casas nobres, pelo controle da especiaria, né? do controle do poder. E o que acontece? Tem 3 planetas principais, né? Tem o planeta principal lá do Imperador, tem o planeta Arrax, tem que é o planeta deserto, que é o planeta chamado Duna, que é onde ele se passa a maior parte da aventura, né? Que é um planeta desértico, um planeta que não tem água. E o Paul Atreides, que era o filho do Duque Leto Atreides, da família da família Atreides, né? Que morava no planeta de águas, que era Caladan. Eles são enviados para uma missão para substituir os Harkonnens na exploração desse planeta. E aí eles têm contato com a especiaria, com os Fremen, que são o povo nativo lá daquele mundo, e eles são surpreendidos com uma traição do Imperador, que acaba se aliando a esses inimigos dele, os Harkonnen, e acaba massacrando a família Atreides e destruindo a casa Atreides. E o Paul, que era o filho, ele acaba tendo esse contato com a especiaria, e a mãe do Paul, a Lady Jéssica, ela era uma bruxa, e ela era de uma classe das Bene Gesserit, que elas ficavam, organizando a linhagem, planejando a linhagem durante séculos, para gerar o que eles chamariam de o prometido, que era o Krista Sadarak. E o que acontece? E o Paul, a Lady Jéssica, teve ordens da superior para ter só filhas, e ela acabou tendo o Paul, que é o menino, porque aquilo ali não era o que a ordem estava esperando, porque a ordem estava manipulando geneticamente essas gerações. Só que o que acontece? O Paul acaba vindo a ter desafios, acaba tendo os poderes sensoriais dele, acabam crescendo muito, despertam, né? E crescem muito de acordo com essa melange que ele vai tendo contato com essa especiaria.
E ele acaba assumindo uma posição de grande messias por parte da população de Arrakis, o planeta Duna, que era assim, foi explorada pelos Harkonnen e durante muito tempo, e como é que fala, estava querendo sair livre daquela opressão. E aí, provavelmente os Atreides não iam fazer, o Duque Leto não queria fazer as coisas que os Harkonnen faziam, a opressão que ele tinha, mas acabou sendo assassinado no início da história, e aí acaba que a história gira em torno desse Paul e essa caminhada dele com os Fremen, né, que é o povo originário desse planeta Duna, e aí eles acabam se unindo e tal, e vão partir para se vingar do Imperador e do Barão Harkonnen. Então é um livro que teve várias continuações, teve série na televisão, nos anos 2000, teve um filme do David Lynch, na década de 80, que ele é muito polêmico, muitas pessoas não gostam, e eu adoro. Para polemizar mais ainda, o filme do cinema teve duas versões. Teve uma versão que é a versão que que a maioria das pessoas conhecem, que foi uma versão editada, ela deve ter 2 horas e um pouquinho, né? E tem uma versão de quase 3 horas, que eu já assisti várias vezes e não gosto. Ela é uma versão, teve até uma assinatura anônima, porque o diretor não quis colocar o nome dele nessa versão. Uma coisa que eu gostei das cenas, mas assim, a edição realmente eu não gostei tanto, mas o principal que me faz não gostar dessa versão estendida, que tem essa assinatura anônima, né? Tem um codinome lá em Hollywood que eu esqueci qual que é agora, que as pessoas que não gostam de um filme, eles assinam com esse codinome. E o que acontece? Essa versão estendida aí de quase 3 horas, essa outra versão, ela tem essa assinatura, não é a assinatura lá que todo mundo conhece do diretor do Duna, que é o David Lynch. E uma coisa, mas o que me deixou mais assim repulsivo com essa versão que o David Lynch não assinou foi as músicas. Eu não sei o que é, mas é a mesma música talvez, mas não funciona bem igual funciona no filme do David Lynch, na versão mais reduzida. Então assim, como eu acho a música do filme Duna maravilhosa, é a música do Toto, uma banda que é muito conhecida pela música África, uma música dos anos 80 que fez muito sucesso, né? E eu vou te falar, eu tenho, como é que fala, a verdadeira assim, ojeriza dessa versão, apesar de eu gostar de versões estendidas de filmes de ficção científica, mas esse eu não gostei. Então, teve, como eu falei com vocês, o livro, né, o Duna, e que é um livro que foi escrito assim em 1965, gente. Duna, 2015, né? Duna tá fazendo 50 anos, não é isso mesmo? De 65 para cá? Então, é um livro que é considerado por muitas pessoas um dos melhores livros de ficção científica de todos os tempos. E ele teve algumas continuações, né? Teve o Messias de Duna, de 69, teve Os Filhos de Duna, de 76, o Imperador Deus de Duna, de 81, Os Hereges de Duna, de 84 e As Herdeiras de Duna, de 85. Agora, teve então essas séries, né, que são 2 séries, pelo canal Sci-Fi, que foram publicadas acho, por volta do ano 2000, que foi Duna e Filhos de Duna. E realmente algumas pessoas gostam muito da série. Para mim ela é um pouco diferente do filme do David Lynch, mas assim, eu gostei também. Eu gostei que ela é mais completa, né? Ela vai mais à frente na história do filme do que do filme do David Lynch. O filme de 84, Duna, ele tá basicamente no primeiro livro. A série já vai até lá na frente, já vai praticamente, acho que no terceiro livro. Ela chega no terceiro livro, se eu não estou enganado. E tem uma coisa que eu acho muito interessante também, não sei se é uma curiosidade, mas um dos jogos que eu mais gostei de jogar na minha vida se chama Duna 2000, que é um dos jogos pioneiros de estratégia em tempo real. Ele tem uma musiquinha bem interessante e tal, e eu gostava de jogar demais esse jogo. Então assim, quero voltar a jogar. Então, gente, Duna é uma série de ficção científica. A história fica muito doida quando vai andando para frente. Assim,
não tem muita... O quarto livro, assim... Se eu não estou enganado, a história começa no ano 10.000. Isso não sei se está no livro bem, mas está assim... Na abertura do filme Duna, aparece a princesa Corrino, e ela falando rapidamente na versão do David Lynch, e começa falando lá que o ano é 10.100 alguma coisa, se eu não estou enganado. Então, assim... E aí, o que acontece? E o quinto livro, a história está muito doida, muitos séculos, para não falar milênios à frente do primeiro livro. Então, mas, para quem gosta de ficção científica, essa série Duna provavelmente é uma das séries mais completas e mais lindas que existe hoje à disposição dos leitores. Ô Lélio, você falou que primeira vez que você leu tinha... quer dizer, o livro, né, o primeiro livro tinha 600 páginas, né? 600 e... Eu tô com ele na minha frente aqui. É um livro que eu comprei quando eu tinha 15 anos. Ele tinha 672. Ele é de 85, meu livro. Aí você comparou com Game of Thrones, não é isso? Exatamente. Cara, 675 é o número de pessoas que morrem na primeira temporada de Game of Thrones. Fala assim, não, que o Jon Snow tá vivo, eu não quero nem lembrar não quero lembrar porque o de Marte que ele tá vivo, não. Que vai morrer, cara, pode ter certeza. A gente certeza. gosta, vai morrer, todo mundo morre um dia, né? Mas o problema é morrer. Morrer antes da hora. Todo mundo morre antes da hora em Game of Thrones. Dr. Mann, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Eu vou fazer só uma citação rápida aqui ao Encontro com Rama, que também é do Arthur C. Clarke, né? Minha última citação aí do Fim da Infância também é do mesmo autor. A ideia do Encontro com Rama é bastante intrigante, assim, né? Imagina que você é um cientista lá no ano de 2077, tá lá numa boa, e aí você vê os seus astrólogos, os seus estudiosos lá, vem um asteroide com uma órbita bastante incomum, né? Ele simplesmente vai vir muito longe, dar uma volta no nosso Sol e se retirar e continuar a órbita maluca que ele estava fazendo, uma órbita extremamente distante. Então, oficialmente, nosso sistema solar, pela primeira vez, está recebendo um visitante de tão longe, né, um asteroide, e resolveram tirar aqueles nomes numéricos que eles dão para 1 milhão de asteroides que eles acham e batizar ele com um nome próprio. E como já os deuses gregos e romanos já estavam gastados, eles resolveram ir para o panteão hindu e batizar aquele asteroide de Rama. A questão é que, à medida que ele vai se aproximando, os cientistas vão pegando um pouco mais de detalhes sobre esse asteroide e descobrem que ele não é só um asteroide. Na verdade, ele é um cilindro metálico girando numa velocidade absurda, num tamanho colossal. Assim, tem acho que uns 20 ou 30 quilômetros de uma ponta a outra desse cilindro. E tipo, mesmo sendo futurista, não tem nada sobre vida alienígena que a gente saiba, né? 2077 é um pulo daqui até lá. O pessoal tá ele é um futuro, mas ele é um futuro bem palpável. E a história do Encontro com Rama é realmente a humanidade descobrindo o que é esse cilindro. Ele é um livro extremamente descritivo, né? Imagina que eu tô descrevendo algo pra você que você nunca viu, né? Imagina, por exemplo, que você nunca viu um coelho na sua vida. Você nunca viu um coelho, não sabe o que é um coelho. Aí eu vou descrever pra você, um coelho é um animal que tem uma orelha grande e tal. Não, mas agora imagina que você também não sabe o que é uma orelha. Entendeu? Como é que eu vou te explicar algo tão além do que você vive? Então eu acho que a graça realmente do livro é ele te explicar os conceitos do que é Rama, o que tem lá dentro, o que faz Rama, e ainda assim ser algo tão cientificamente palpável, né? Porque mesmo tendo sido escrito em 1972, acho, ele é cientificamente viável. Tanto que até ele tem muita coisa de 2001, né? 2001 tem uns detalhes de simulação de gravidade e tal, que é bem de encontro com Rama também. E vale bastante a pena, cara. Algum de vocês leu, conhece, já ouviu falar? Porque ele é meio de nicho, assim, mas ele é bem legal. Olha, eu já li muita coisa do Arthur Clarke, já li há mais tempo, quando era mais novo. O Encontro com Rama eu li nos anos 80, amei, gostei pra caramba. E agora, assim, voltando, comparando com algumas coisas aqui, é interessante, né? Que uma coisa que sempre me chamou a atenção foi, assim, como que eu via, assim, uma certa semelhança
dessa nave do Rama, né? Essa nave enorme, né? Acho que não tem 50 quilômetros. E com aquela sonda lá do filme Jornada nas Estrelas 4, aquele A Volta para a Terra. Sabe eles voltam no passado, das baleias, e tinha uma sonda que veio e tal, e a sonda girava, era um grande cilindro, né? E ela tinha assim, eu me lembro muito. Olha só. E eu acho que esse é de 86, então assim, eu acho que quem escreveu Jornada nas Estrelas 4 inspirou-se na hora de desenvolver a espaçonave, essa sonda lá, com esse cilindro de Rama. E outra coisa também que me chamou a atenção recentemente foi no final do Interestelar, aquela colonização no cilindro, né? E para mim pareceu um pouco com a ideia do Rama, assim. Porque tipo, a forma mais fácil da gente simular a gravidade é isso mesmo. Gerando força, né? Falando. Girando e gerando força. Agora, gente, só para encerrar essa parte do... Não sei se o Kilian tem mais algo para falar sobre o Arthur Clarke. Eu tenho mais uma recomendação. Eu sou apaixonado com 2001. Eu já li o 2001, 2010. Eu comprei o 2061, Uma Odisseia no Espaço 3. E tem o 3001, A Odisseia Final. Então, assim, muita gente acha que o 2001 termina ali. Ah, não, tem o filme de 2010. Não termina no segundo. Tem mais 2 livros. Tem o 2001, o 2010, o 2061, que é difícil de comprar, porque ele foi publicado acho que em 88, não sei se ele foi republicado. Eu acho que foi a Aleph que publicou. Não, foi a Aleph, foi. A Aleph publicou agora o 2001 e ele tá, gente, numa... Eu quero parabenizar essa editora Aleph. Esse pessoal é muito bom, cara. Eles publicaram numa caixinha aqui, cara, tipo um box pretinho, e o livro tá todo assim de preto por fora. O livro parece um monolito, cara. O livro é lindo. O livro por quê? Ele tá todo preto ao redor. Inclusive a aba dele, a borda toda preta. Então quando você tira do box, você parece estar com um monolito na sua mão. O monolito 2001. Então assim, as produções da Aleph são maravilhosas. Então assim, não conheço ninguém da Aleph não, mas quero parabenizar vocês. Vocês estão dando uma revitalizada na literatura brasileira de ficção, e porque vocês estão publicando as coisas. Gente, eu tenho uma paixão por livro, cara. Eu já terminei com namorada, já porque a namorada era inimiga de livro, cara. Esse negócio aqui mexe comigo. Então o que acontece? Quando eu vejo uma editora publicar coisa bem feita, isso é um respeito com o consumidor, um respeito com os seus clientes. Então eu quero parabenizá-los por isso. Mas eu quero encerrar minha parte do Arthur Clarke falando de como que as coisas... A minha paixão por Arthur Clarke, pela história de 2001, ela é tão grande que eu já tive a oportunidade de ter uma versão dublada de 2010, o ano que faremos contato, que muita gente mete o pau falando que é uma porcaria, mas 2010, o ano que faremos contato, nem o livro é ruim e nem o filme é ruim. Apesar do filme ser bem abaixo do 2010. Para você ter uma ideia, no 2010, que o Arthur Clarke lançou como continuação do 2001, eu falo para as pessoas o seguinte: o 2001 ele tem perguntas, o 2010 tem respostas. O 2010 é muito mais fácil de ler e o filme é muito mais fácil de entender do que o 2001. Mas a grande obra clássica é o 2001, tanto no livro como acho que o filme também. Mas o que acontece? Então esse 2010 eu tinha, como é que fala, dublado na época do VHS, e tinha ele também legendado, que eu tinha feito cópia pirata, com aquela paixão toda, que eu tinha cópia de quase tudo. Então, que era muito caro comprar na década de 80, era muito caro, gente, você ter um filme nos anos 80 era caríssimo, era difícil, as fitas seladas eram caríssimas, era tudo muito difícil. Então o que acontece? Eu me lembro direitinho que na primeira cena do 2010, um ano que faremos contato, ela se inicia com tipo um briefing do computador, comentando, de uma pessoa digitando no computador, e essa pessoa é o Harold Floyd, que no primeiro livro, no primeiro filme, eu não lembro qual o ator que foi que exerceu esse papel do personagem, mas no segundo, no filme de 2010, foi o papel do Roy Scheider, que é um dos atores que eu mais gosto do cinema, assim. O Roy Scheider, ele era um cara assim que ele faleceu em 2008, ele fez Trovão Azul, ele fez Star, ele fez assim vários filmes interessantes. Assim, ele era um ator assim que tinha uma cara bem Operação França. Ele assim era um ator bem assim. Ele foi o capitão do Sea Quest,
aquele seriado de televisão do Submarino lá em 93. E ele é um cara assim que ele era bem... Ele tinha uma expressão, ele é bem expressivo. E o que acontece? Quando tem essa primeira cena dele fazer o briefing, eu me lembro que a versão dublada terminava assim: meu Deus, está cheio de estrelas esse briefing. E a versão legendada era mais ou menos assim: my God, it's full of stars. Olha pra você ver, gente, não tem nada a ver a emoção. A tradução é mais ou menos a mesma, né? Mas olha, meu Deus, está cheio de estrelas. Que, se eu não estou enganado, foi a última fala do David Bowie, que é o astronauta lá do 2001, antes de desaparecer. Então assim, olha pra você ver como que é uma versão legendada. Por isso que eu tenho pavor de versão legendada, gente. Por favor, deixei de ver Capitão América, o Guerra Civil, que só tinha o dublado. Digo, eu vou esperar para ver o legendado, porque é complicado você, na hora da... A dublagem é difícil você, como é que fala? Tem casos que ficam bons, mas eu vou te falar, é muito complicado. Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. E citando aqui uma última coisa que vocês têm que desvincular totalmente do filme, tá? Que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. É um livro muito legal. Inclusive, Eu, Robô... Cara, esqueçam o filme, não tem nada a ver, tá? O Will Smith não tem absolutamente nada a ver. Ele tem muito mais a ver com O Homem Bicentenário, que é um filme do Robin Williams, que, inclusive, O Homem Bicentenário ele é um conto do Asimov. O Eu, Robô é uma coleção de contos, é uma coleção de historinhas dentro daquele universo que o Isaac Asimov criou, que faz muito sentido a inteligência artificial, né? E ele parece muito com Star Trek em alguns pontos, sobre a questão da leveza, né? Ele é um livro muito leve, ele tem historinhas muito leves, né? Histórias muitas vezes inicialmente desconexas uma com a outra, né? E é bem gostoso se acompanhar aqueles personagens ali dentro daquele universo. E o mais legal que eu acho que o Asimov fez foi exatamente essa brincadeira com a inteligência artificial, que ele conseguiu, com genialidade, criar as 3 leis da robótica, que são 3 regras muito simples que o robô deve seguir, e essas 3 regras é o que toda máquina que o ser humano fizer deveria ter essas 3, cara. Que é a primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que algum ser humano sofra algum mal por inação, né? Por omissão, essa é a palavra que eu queria. Ele não pode se omitir. O robô ele não pode se omitir, ele não pode ferir um ser humano e nem por omissão deixar que algum ser humano se machuque. E a segunda lei, o robô ele deve obedecer às ordens dadas pelo ser humano, desde que não entre em conflito com a primeira lei. E o terceiro, que ele deve lutar pela própria existência, desde que não entre em conflito com a primeira e com a segunda, sabe? Então aí ele já faz tudo certinho, cara. Porque a primeira lei da robótica, ele luta pela humanidade, então ele nunca vai machucar ou permitir que algum ser humano se machuque. A segunda lei, ele tem que obedecer ao humano, a não ser que esse humano peça ele para machucar ou deixar de ajudar um ser humano. E a terceira é que o robô ele tem que lutar pela própria existência, a não ser que um ser humano mande ou que a própria existência dele seja ligada a preservar uma vida humana, sabe? Então, são 3 leis que sintetizam extremamente bem. A própria sociedade de ficção científica acha uma poesia isso aí. Star Trek valida as leis da robótica, né? Porque os robôs de Star Trek, eles são cérebros positrônicos, né? O próprio Data da nova geração fala, olha, quando a tecnologia foi criada, eles resolveram homenagear o Isaac Asimov, batizando a tecnologia de cérebro positrônico. Sim. Em homenagem ao Asimov. E ele realmente vem com essas 3 leis. Dr. Man, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Olha, você falou aí do Homem Bicentenário, cara. Poxa, que filme maravilhoso. Cara, eu não posso falar. Aquilo é ficção científica? Não sei, cara. É um drama. Não sei. Eu até comprei. Eu tenho o livro que deu origem. Eu acho que o Homem Bicentenário, não sei nem se é livro, acho que é conto. Ele é pequenininho. É um conto. É um conto, né? Ele é pequenininho. E eu vou te falar uma coisa. Porque o Homem Bicentenário é ruim, não sei o que lá. O filme é com Robin Williams, esse cara não tá com nada. Cara, que filme lindo. Trilha sonora linda.
Eu acho que o Robin Williams estava muito... Gente, você fazer um robô, cara, uma coisa que não é um ser humano, cara, que não tem emoções. E aí o que acontece? Devagarzinho ele vai evoluindo no decorrer do filme, cara, ele vai tendo emoções. Cara, e o final, eu não sei se o final do conto é ficção científica, é assim, gente. Ninguém quer ser feliz. O final é louco. O final é louco, termina do nada. Puf, o final não tem nada, costuma não ter final apoteótico, como ele fala em ficção científica. Mas o final do filme, o Homem Bicentenário é lindo, cara. E assim, música da Celine Dion, eu acho que, se eu não estou enganado, foi James Horner também que fez a música instrumental do Homem Bicentenário. Mas olha, é um filme bem feito, cara. Assim, e poucas pessoas o conhecem, né? Eu acho até, se eu não estou enganado, que ele tá na Netflix. Ele tá bem escondidinho lá na Netflix. Lá, se ele não tá, ele estava. Então, assim, ele... É um filme muito legal, assim... É exatamente a música do James Horner. Sunny Hill tá no filme. Poxa, Oliver Platt. Robin Williams, né? Que foi fez o papel principal. Quem puder... E outra coisa, direção de Chris Columbus, cara. Chris Columbus é do... O Chris Columbus fez o primeiro Harry Potter. Chris Columbus fez o Esqueceram de Mim, se eu não tô enganado. E assim, os Goonies. Cara, esse cara é muito bom, cara. E poucas pessoas falam desse filme. E é um filme ótimo. É um filme de ficção, mas ele tem drama. Eu acho que o drama existencial do robô, do Homem Bicentenário, é uma coisa bonita de acompanhar. Que ele, eu vou te falar uma coisa. Ele chega a ser... mais ou menos, é lógico que o drama lá do Roy, daqueles robôs, dos replicantes do Blade Runner, é muito mais sombrio. Mas assim, mas é a vida, cara. Eles querem viver. E viver, eles não querem sobreviver, eles querem viver. Eles querem exercer a potencialidade da vida. E muito ser humano não faz isso, né? Quero agradecer Kiliano. Olha, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Léo. Obrigado, Tomás. Cara, que podcast legal. Falar sobre ficção científica é sempre uma coisa que me deixa feliz pra caramba. E, poxa, a recomendação maior aí pros ouvintes do podcast fiquem de olho nos autores que a gente falou aqui, tá? Inclusive os autores de filmes, né, também, que a gente falou bastante sobre filme no podcast, né? A gente falou muito sobre Ridley Scott, que é o do Alien e o Marciano. Eu não consigo lembrar do título em português, porque o nome original é muito bom. Perdido em Marte. O Ridley Scott é um tremendo de um autor para você precisar uns filmes desse cara. O Asimov e o Arthur C. Clarke tem uns livros muito legais e alguns filmes baseados nas obras desses caras que são bem legais também. Tirando o Asimov, que até hoje é muito difícil achar um filme bom dele. Acho que o que mais consegue levar o clima assim é o Homem Bicentenário, que ele é bem tranquilinho assim, mas carrega um pouco aquela aura bem positiva assim do Asimov. Então, sem dúvida, você ouvinte tem recomendações muito boas aí. Se você tava com aquele intervalo ali entre um livro e outro, dá pra encaixar algum desses, não é nada que você vai demorar muito pra ler. E, poxa, muito obrigado pelo convite, tá? Eu fico extremamente feliz, foi um podcast bem divertido de gravar. É isso aí, obrigado. Agradecer a vocês todos aqui pela audiência e até a próxima. Um abraço pra vocês, tchau, tchau.